quero comunicar que Canção Nova, estamos chegando ao final do ano, e a Canção Nova tem eventos muito fortes no final do ano. O Osana Brasil, que é o maior, é o evento mais forte da Canção Nova, que vai ser de 4 até 6 de dezembro. Praticamente toda a força da Canção Nova é colocada neste evento Osana Brasil, que é um evento para celebrar todas as vitórias alcançadas durante o ano. As vitórias da Canção Nova, as suas vitórias, né, em Deus. Depois também haverá Natal em Cristo, aqui na Canção Nova também, eles vão passar o Natal aqui, missa pelas famílias, acampamento do Ano Novo, na virada do ano, com vigília, né, da virada do ano. E você pode ter essas informações todas pela internet, acessa lá o site eventos.cancionova.com. Ou então, use o telefone, 12 31 86 2600, tem muitas maneiras de você conversar aí com a Canção Nova. Bem, eu quero lembrar que nós estamos estudando os sacramentos. Estamos no intervalo agora, por causa do dia do Papa João Paulo II, mas semana que vem eu volto. Há vários livros sobre esse assunto que você pode adquirir aqui na Canção Nova. Um deles é esse que eu escrevi, Os 7 Sacramentos. Entende? Aqui eu trato dos 7. Né? E a editora Canção Nova pediu também que eu fizesse uma coleção de 7 livrinhos, um de cada sacramento. Então, aqui está um pouco mais detalhado, porque é um de cada sacramento. O matrimônio que a gente está tratando agora é esse aqui. Ok? E muitos livros ligados com família. Por exemplo, esse daqui, Educar pela Conquista e pela Fé, sobre a educação dos filhos. Né? Família Santuário da Vida, já mostrei a família, o lado da vida conjugal dos esposos e o lado também dos filhos, na realidade da família. Vida sexual no casamento, é uma pergunta que se faz muito, né? Como o casal deve viver cristamente o seu relacionamento sexual. Problemas no casamento, fruto de muitas e muitas perguntas que chegam a nós, transformadas em vários capítulos, analisando os vários problemas, problema de traição, de religião, problema de separação, enfim, muitas coisas. Um livro sobre namoro, porque o casamento começa sempre no namoro, ninguém casa sem namorar, não é? Também outro ligado a isso, problemas do namoro. Já mostrei o aborto, nunca, que isso também está ligado, muitas vezes, com família. Não é? Sereis uma só carne, é o sentido do casamento. Deus diz para Adão e Eva, o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Esse é o sentido profundo do matrimônio. Quem não entender isso, não entendeu o matrimônio no coração de Deus. Sereis uma só carne. Um livro também sobre castidade, isso mais para os jovens também, casados também, né? O brilho da castidade. Porque o casado também tem uma castidade, né? Viver a vida sexual só com a esposa ou com o marido. E aquele que não é casado não viver vida sexual com ninguém. Né? Muito bem, vamos voltar aqui às frases do Papa João Paulo II. Né? Pode passar. A vida humana é sagrada e inviolável em cada momento da sua existência, inclusive na fase inicial que precede o nascimento. Só Deus é dono da vida. Papai diz, ninguém pode tocar num feto que está na barriga da mãe, porque ali já é. A igreja ensina, desde o momento da concepção, em que uma célula masculina uniu com a célula feminina, o óvulo e o espermatozoide, ali formou uma primeira célula que tem toda a característica genética daquele ser humano. Ali já está tudo definido. E Deus ali coloca uma alma imortal, nova, que nunca mais vai morrer, porque é criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Papa coloca isso. Pode passar. Uma grave derrocada moral, o Papa diz, existe hoje. Que derrocada moral é esta? Opções outrora consideradas unanimemente criminosas, coisas que antigamente eram consideradas crime, e rejeitadas pelo senso moral comum, tornam-se pouco a pouco socialmente respeitáveis. Então o Papa está dizendo coisas que lá atrás ninguém aceitava, vai ficando comum, aceitando. Né? É aquela história do sapo do Pavlov. Teve um cientista russo
pegou um sapo, colocou numa água quente, o sapo pulou para fora na hora. Mas depois ele colocou o sapo na água fria e foi esquentando devagarinho. O sapo morreu queimado ali e não pulou fora da água, porque foi acostumando com o calor. Só que o sapo não foi feito para viver no calor, então ele morreu ali dentro. É o que está acontecendo com o ser humano hoje. Está sendo envenenado aos poucos. Entende? Uma doutrina pagã, um neopaganismo vai entrando. Aborto, eutanásia, manipulação de embriões, né? Vai criando uma série de coisas, ideologia de gênero, útero de aluguel, pílula do dia seguinte, vão inventando, vai ficando comum, os católicos vão usando também, né? Daqui a pouco está todo mundo, que nem o sapo do Pavlov, morrendo, queimado, e não pula fora da bacia. Cuidado, gente, cuidado. Eu escrevi 2 livros sobre isso. Jesus, sinal de contradição. E um outro, não vos conformeis com esse mundo. 2 frases bíblicas, entende? Para mostrar essas coisas que o Papa está dizendo aqui, que opções outrora consideradas unanimemente criminosas, hoje o Papa diz, estão sendo aceitas, devagarinho vai sendo aceito. É o tal relativismo religioso que o Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. Vão impondo a você uma moda imoral e se você não aceita, começa a zombar de você. Ah, você é jovem, não vai usar isso? Ah, você está quadrado, você está obscurantista. E Bento XVI dizia assim, temos que nos preparar para um novo tipo de martírio. É o martírio da ridicularização. Não é mais o martírio da espada só, não. É o martírio de você ser ridicularizado na sua universidade, se você for um jovem cristão. Entende? Você ser ridicularizado se você pregar o Evangelho. Principalmente nas universidades. Vamos lá, pode passar. Evangelho Vitae, número 18. A verdade é que estamos perante uma objetiva conjura contra a vida, ou seja, uma conspiração contra a vida, ele disse, que vê também implicadas instituições internacionais, a sua ONU, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação não sei o que mais, o Papa diz, uma conspiração contra a vida, que se vê também implicadas em instituições internacionais, empenhadas a encorajar e programar verdadeiras e próprias campanhas para difundir a contracepção, a esterilização e o aborto. Acho que vocês sabem que mais de 40% das mulheres brasileiras são esterilizadas. De onde é que vem essa campanha? Vem de grandes instituições internacionais. Contracepção, né? Controle da natalidade a qualquer custo, de modo que os países estão minguando, não nasce mais criança. Os muçulmanos estão invadindo a Europa, os africanos estão invadindo a Europa, os asiáticos estão invadindo a Europa, porque não nasce mais gente na Europa. Então o Papa fala contracepção, esterilização em massa e aborto. Vamos lá. Na Carta às Famílias que eu falei, que ele publicou em 1994, que é um documento belíssimo, que vale a pena você ler, precisa ler. A grandeza e a sabedoria de Deus, olha o que ele diz, a grandeza e a sabedoria de Deus se manifestam em suas obras, é isso mesmo. A grandeza de Deus você vê na natureza. A natureza é um espelho de Deus, um passarinho que canta, uma flor, a beleza de uma criança, né? Um artista que faz uma obra, que pinta, é a obra de Deus. Mas ele diz assim, olha, hoje em dia, porém, parece que os inimigos de Deus, mais do que atacar frontalmente o autor da criação, ao invés de atacar Deus, os inimigos de Deus preferem defrontá-lo em suas obras. Ou seja, vão atacar a obra de Deus. E o Papa fala, e qual é a principal obra de Deus? A família. Por quê? Porque a família é a instituição básica que Deus colocou para existir a humanidade. Se você ataca a família conforme o coração de Deus, você destrói a humanidade segundo o projeto de Deus. Interessante que ele diz. Continua o parágrafo. Entre as verdades
obscurecidas no coração do homem, por causa da crescente secularização e do hedonismo reinantes. O que é a secularização e hedonismo? Secularização é você tirar Deus do mundo, expulsa Deus do mundo, expulsa Deus da universidade, expulsa Deus da fábrica. Aqui não pode rezar, proibido rezar aqui na escola, proibido colocar o crucifixo na parede. É a secularização. Hedonismo é a busca do prazer. A busca do prazer. O prazer da comida, prazer da bebida, prazer do sexo, é o prazer. Então o Papa diz, né? Por causa da crescente secularização e do hedonismo reinantes, ficam especialmente afetadas, prejudicadas, todas aquelas relacionadas com a família. Então, tudo cai em cima da família. O hedonismo, a busca do prazer. Então, o casal quer ter sexo, o prazer do sexo, mas não quer mais ter filho. Desloca o aspecto punitivo do aspecto procriativo. Só quer o prazer, não quer mais a procriação. Tem até um padre polonês que escreveu um livro, Kama Sutra Católico, para ensinar os casais católicos a terem prazer no sexo. Mas cadê o resto? Cadê o sentido completo do sexo, que é unitivo e procriativo? Então o Papa diz, tudo isso cai em cima da família. Essa secularização que tira Deus da escola, tira Deus, meu Deus, quando eu estudei, quando eu entrei na escola com 6 anos de idade, na escola do governo, a minha professora de 6 anos, de 7, me preparou para a primeira comunhão, escola do Estado. A gente rezava para começar a aula. A professora dava aula de catequese para a gente, para todos os alunos. Acabou isso. Por quê? Porque proibiram. Proibiram falar de Deus nas escolas. É a secularização. Consequência, atinge a família. Os pais não sabem mais nada de Deus, consequentemente não conseguem ensinar para os filhos não têm catequese, não tem nada. Aí fica essa juventude que você encontra depois que não sabe fazer o sinal da cruz. Você pergunta quais são os 7 sacramentos, o quê? Você sabe quais são os 10 mandamentos, o quê? Você sabe o que é o credo, os 12 artigos do credo, o quê? Cai em cima da família. João Paulo foi um profeta, né? Em torno à família se trava hoje, olha o que ele diz, o combate fundamental da dignidade humana. O combate de vida ou morte, da dignidade do ser humano, acontece na família. Gente, aqui eu lembro sempre uma coisa que eu li esses dias que me gelou o sangue. Um cardeal italiano, cardeal Caffarro, publicou num jornal italiano esses dias uma frase de uma carta que ele recebeu da irmã Lúcia de Fátima, antes dela morrer. Mandou uma carta para o cardeal, dizendo, o último ataque do mal contra a igreja será em cima da família e da vida. Exatamente o que João Paulo II colocou. O Evangelho da Vida, a carta às famílias, onde ele denuncia essa ação demoníaca, querendo destruir a família, querendo destruir a vida. Está lá o nome do jornal direitinho, a publicação, o cardeal recebeu a carta que recebeu da irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Vamos lá, pode passar. Nos nossos dias, aqui é da Carta às Famílias, número 5. Nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostados na desagregação da família. Olha aqui, gente, programa sustentado por meios muito poderosos, querem apostados na desagregação da família. É isso aí, é o que nós estamos vendo hoje. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Se juntar 3 mulheres e declarar que isso é família, então não existe mais família. Porque se você tem um dinheiro verdadeiro e tem um dinheiro falso e tudo vale, então não vale mais nada. Não? É difícil entrar isso na cabeça da gente. Pode passar. A família é a primeira e fundamental escola de sociabilidade. Enquanto comunidade de amor, ela encontra no dom de si a lei que a guia e a faz crescer.
Isso na exortação apostólica dele, Familiares Consórcio, de 81. Pode passar. Com a ajuda de Deus, fazei do Evangelho a regra fundamental da vossa família. Faça do Evangelho a regra fundamental da sua família. E da vossa família uma página do Evangelho escrita para o nosso tempo. Usa o Evangelho na família e usa a família como um Evangelho para o mundo. Discurso que ele fez no Encontro Mundial das Famílias, no quarto. Pode passar. Não esqueçais que a oração em família é garantia de uma unidade, num estilo de vida coerente com a vontade de Deus. Oração em família. Você quer preservar a tua família? Reza o terço da família. Se não dá para rezar todo dia, reza pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Família que reza unida permanece unida. Porque nós temos tantas brigas em família, tantas discussões, porque não se reza. Quando você apaga as luzes, o que fica? Trevas. Ou você acende luz, ou você vai viver nas trevas. Ou você reza, chama Deus, ou se Deus vai embora, vem o outro. Vamos lá, pode passar. Outra encíclica maravilhosa que esse Papa deixou, a Fides et Ratio, fé e razão. Foi a última encíclica dele, foi uma verdadeira síntese que ele deixou de fé e razão. Infelizmente, nas universidades você escuta muito isso, né? A fé é crendice, a fé é baboseira, a Bíblia é um livro velho. E o Papa diz, né? A razão e a fé não podem ser separadas, sem fazer com que o homem perca a possibilidade de conhecer de modo adequado a si mesmo, o mundo e Deus. O homem, para conhecer a si, o mundo e Deus, ele precisa da fé e precisa da razão. A instituição que mais estuda na face da terra, meus irmãos, sabe quem é? Aí, não são as universidades, não, é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. O Papa tem pelo menos 24 prêmios Nobel de todas as áreas, que são assessores dele, ad hoc, não é? Porque ele convida. Então, é um dos homens mais bem informados do mundo, cientificamente, é o Papa. Não tem nenhuma universidade no mundo que tenha 24 prêmios Nobel num quadro de professores. Na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano tem. A igreja estuda. Todos os cardeais que você pegar da igreja tem pelo menos doutorado em alguma coisa. Você pega esses homens e fala 4, 5, 6, 7 línguas diferentes. Porque esses homens estudam, ou seja, eles usam a razão e usam a fé. Por isso que João Paulo II disse a fé e a razão, na primeira frase da encíclica Fé e Razão, ele disse a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano levanta voo para poder contemplar a verdade. Ele fala, se o homem ficar com uma asa só, ele não para. Nenhum pássaro voa com uma asa só, né? Ele fala, se você ficar só com a fé, você vai ficar fanático, você vai cair no fideísmo. É o Estado Islâmico lá, mata em nome de Deus, fanatismo. Por quê? Porque só tem a fé enlouquecida. E se você ficar só com a razão, você fica racionalista, materialista, você joga Deus fora. Quando você tem a fé e a razão, o pássaro levanta voo e contempla a verdade. Né? A primeira frase da encíclica dele, Fé e Razão. Pode passar. Pode-se definir o homem como aquele que procura a verdade. É outra coisa que João Paulo II bateu muito, e Bento XVI também, a verdade. Porque a ditadura do relativismo, o que diz Bento XVI? Quer negar que existe a verdade. Não existe a verdade. Você faz a sua verdade, você faz a sua verdade. Se para mim abortar é bom, o aborto é bom. Se para você abortar é ruim, o aborto é ruim. Quer dizer, não existe mais um padrão de verdade. É uma loucura. Desaba a civilização. O interessante é que na universidade existe uma verdade. Você vai defender uma tese de doutorado, você fica 4, 5 horas na frente de uma banca te espetando para ver se não tem erro no seu trabalho. Eu passei 3 vezes por isso, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. No pós-doutorado nem tanto. Por quê? Porque se tiver erro
na sua física, na sua matemática, você não recebe o título de doutor. Mas na moral, na religião, aí não tem verdade. É uma incoerência, é um paradoxo que não tem tamanho. Por quê? Porque na universidade você sabe que se você não tiver a verdade, a coisa não funciona. Se você não tiver uma verdade, por exemplo, no campo da mecânica, da estática, por exemplo, se você não tiver verdade, na hora que você fizer uma ponte, a ponte vai cair. Na hora que você levantar um prédio, o prédio vai cair, meu amigo. Se você não tiver a resistência dos materiais em dia, se você não tiver as estruturas direitinho, cai. Então, na universidade, todo mundo toma cuidado. Na medicina, nossa, cada vez se avança mais e gasta-se bilhões porque tem que encontrar a verdade científica. Mas quando chega na filosofia, chega na moral, aí não existe a verdade. Aí cada um faz a sua. Deus não existe a Bíblia, não existe catecismo, não existe nada. Por isso que o Papa diz, pode-se definir o homem como aquele que procura a verdade. A sede da verdade está tão radicada no coração do homem que, se tivesse de prescindir dela, se ficar sem ela, a sua existência ficaria comprometida. O homem sem a verdade, a existência dele fica comprometida. Por que nós temos um catecismo da Igreja Católica? Porque aqui está a nossa verdade. Nós não queremos cair na heresia. Nós não queremos entrar num caminho falso de salvação, que ao invés de levar para o céu, leva para o inferno. Então tem que ter uma verdade. Entenderam? Porque senão a gente não... E quem é a verdade? Onde é que está a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. O caminho, a vida. Ele entregou essa verdade na mão da igreja. Timóteo, São Paulo, quando escreve para Timóteo, 1 Timóteo 3,15, São Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento, o alicerce da verdade. Meus irmãos, não bebam a verdade em outro lugar que não seja na Igreja Católica, que você vai beber uma verdade falsa. São Paulo diz claro para Timóteo, 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o alicerce, o fundamento da verdade. Quando você faz um prédio, o que você faz primeiro? Primeiro você faz os alicerces, depois você levanta as colunas de concreto, não é isso? Aí fica aquele esqueleto, aquilo é que sustenta a obra. O resto é perfumaria. Se você vai encher as paredes de vidro, se você vai encher a parede de papel, de tijolo, não é aí que está a resistência. A resistência está no alicerce e nas colunas. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Bom, teria muito mais coisas que mostrar ainda, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Já levantaram a plaquinha ali para encerrar o programa. Né? Mas eu convido vocês a conhecerem essas outras encíclicas do Papa. Esse homem deixou o ensinamento que é para durar 100, 200 anos. Então eu quis fazer esse programa hoje apenas para colocar aqui um aperitivo, entendeu? Para que a gente conheça um pouco da grandeza de tudo isso. Muito bem, quero convidar vocês a ficarem de pé, que eu vou pedir agora para os diáconos e padres que nos acompanham à distância, que dê a bênção a vocês. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, porque a bênção pode ser dada à distância, porque depende da sua fé e depende do poder de quem lança. Então tem um emissor e tem um receptor na fé. Não é sacramento, sacramento tem que estar presente, é um sacramental. Então coloca a tua intenção agora diante de Deus, agradecendo ao Senhor por este dia, por esta aula da noite, né? E que Ele nos conceda a sua bênção, a sua paz e mostre a nós o seu rosto. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso através desses nossos irmãos ordenados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Vão em paz para suas casas, que Deus acompanhe. Amém.